Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa aula de número 27, do seu curso de SketchUp, do básico ao avançado. E hoje nós temos um tema bem legal aqui para a gente desenvolver, pessoal. A gente vai comentar hoje sobre madeiramento de telhado, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer toda a parte aí da cobertura do nosso projeto, tá? Então, instruções aí bem legais para passar para vocês. Em um primeiro momento, a gente vai, obviamente, desenvolver aí as quedas d'água, tá? Como eu comentei, o nosso projeto aqui, a gente vai usar praticamente duas quedas d'água e também uma queda d'água aqui na parte da edícula, tá bom? E aí é o seguinte, depois que a gente desenvolver, então, o posicionamento exato do telhado, que a gente vê, então, aí as quedas, vê certinho, bem como eu mostrei para vocês lá naquela aula, no nível básico. Lembra que eu mostrei para vocês lá vários tipos de telhado com várias águas? Então aquilo ali foi apenas uma casca. A gente fez aquelas quedinhas d'água para a gente ter um estudo do telhado. E aí depois, então, que a gente tem esse estudo, a gente desenvolve o madeiramento, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações que a gente vai ter com relação ao formato do telhado. E aí a gente vai desenvolver, então, esse madeiramento, tá? Direitinho. Isso vai ter uma variação, tá, pessoal? Que não é aula de madeiramento de telhado, não é aula de telhadista, tá? É apenas aí para você ter uma ideia de como desenvolver, então, os seus telhados e como funciona aqui no SketchUp. Lá no nível básico, a gente só fez, então, aquela casca. Como eu comentei, aquilo deixa o seu projeto bonito. Você consegue pôr, então, lá a estampa bonitinha da telha, não é? E aí você consegue fazer, então, a apresentação daquela maquete. Já nesse caso aqui do nosso projeto, como a gente vai desenvolver, então, o madeiramento, esse madeiramento vai ter uma variação, obviamente, de formato de telha para formato de telha. Então, é interessante você dar uma pesquisada na internet, de repente entrar em contato ou pegar, por exemplo, um catálogo de determinado modelo de telha ou de fabricante e ver as especificações técnicas de cada tipo de madeiramento, tá bom? Então, tem uma variação tanto na inclinação, na porcentagem da inclinação, como obviamente no distanciamento entre os caibros, entre as ripas, entre os sarrafos, tá? Por exemplo, telhas de um aspecto mais leve, vamos dizer assim, de amianto, ou onduline, que são telhas mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais leves, o madeiramento é diferente, obviamente, de uma telha portuguesa, de uma telha romana. Então tem essa variação. Como aqui no exemplo a gente vai optar, por exemplo, colocar telha do tipo romana, então a gente vai dar uma pesquisada e eu vou mostrar para vocês, então, os distanciamentos que a gente tem, por exemplo, entre, então, aí os caibros, entre os sarrafos e depois, posteriormente, entre as ripas também. Esse nosso telhado em específico, pessoal, todas as vergas, aliás, todas as empenas, pessoal, perdão, serão feitas, obviamente, de alvenaria, tá? A gente vai fazer todo aqui, ó, na parte superior. Depois que a gente definir, então, aquela casca, tá? Aquele estudo do telhado, a gente vai desenvolver, então, aí as alvenarias e, posteriormente, então, a gente vai colocar lá, então, aí as respectivas vigas, os sarrafos, os caibros e tudo mais, tá bom? Fique tranquilo que você vai entendendo aí passo a passo juntamente comigo. Antes de mais nada, pessoal, na aula passada, eu fiquei muito contente aí em ter desenvolvido com vocês aqui este portão, tá? A gente fez aí bacana, bonito. Ficou faltando alguns detalhes aqui, como o puxador, como colocar a caixinha de correios. Um pouquinho mais para frente aí eu vou colocando e mostrando para vocês. Possivelmente na aula que a gente for fazer ali componentes dinâmicos, que a gente for dar vida literalmente, para esse portão, a gente volta aqui então no portão e finaliza ele, coloca aí os acabamentos. A gente tem que colocar aqui, por exemplo, fechaduras, Colocar aqui também aí as dobradiças, caixinha de correio, deixando um aspecto bem legal, tá? A gente volta nele com certeza. Outra coisa também, antes de mais nada, como a gente fez aqui o portão, a gente precisa ir atualizando as cenas, tá? Então vamos clicar aqui, ó, cena externa. Se eu clicar na cena externa, eu tenho aí, então, o meu projeto todo olhando ele de fora. Se eu clicar pavimento superior, você vai observar, então, que o portão agora ele está aparecendo aqui. Então a gente tem que vir aqui, ó, colocar na camada, como você já sabe, na layer 0. E a camada portão a gente oculta, tá? A gente pode até virar aqui assim um pouquinho e depois atualizamos então aí a respectiva cena, tá?
Externa com paisagismo, aqui basicamente vai tudo mesmo, que é o asfalto, a calçada e tudo mais, né? Pisos do pavimento superior, ó, então tá lá o piso do pavimento superior. Nesse momento o portão então apareceu, a gente oculta ele e atualiza a cena, tá bom? Pavimento térreo pode até deixar assim, vamos só atualizar. E pisos do térreo a gente oculta então o portão, tá? É sempre interessante ir atualizando as cenas, porque com certeza nos seus projetos você vai ter aí 50, 200 cenas, né? Então isso aí é interessante ir atualizando para depois não ficar tão difícil você atualizar aí posteriormente, tá bom? Então voltamos aqui, ó, para a cena externa, tá? Deixa eu habilitar aqui um pouco a iluminação para ficar mais vívido aí no vídeo para vocês, tá? Muito bem, então, a gente vai definir aqui, pessoal, uma inclinação, assim, eu não vou colocar uma inclinação nem muito íngreme e nem muito plana, então vamos ficar aí na casa dos 33. Como que eu sei disso, pessoal? Qual que é a inclinação para a respectiva telha? Então a gente tem que fazer uma pesquisa, tá? Vou colocar aqui um pouquinho na internet, aí eu vou colocar a telha do tipo romana, vou mostrar para vocês o modelo, e aí a gente vê quais são o que as normas pedem ou o que a especificação desse respectivo modelo de telha pede. Qual o valor mínimo e qual o valor máximo de inclinação, tá bom? E aí depois que a gente fazer isso, olha só, depois que a gente fizer lá o formato do telhado, que a gente fizer o estudo da inclinação, que a gente fizer o madeiramento, nós vamos aplicar telha por telha. Aí o que vai acontecer? Na hora que você aplica telha por telha, pessoal, o seu projeto vai ficar extremamente pesado. Então o que eu aconselho? A gente vai fazer o telhado em um arquivo separado. Ou se você não quiser optar em telha por telha, aí sim você pode pôr apenas a representação gráfica ou apenas uma foto, literalmente das telhas sobre aquela casca que eu comentei com vocês. Tá bom? Então vamos dar um pulinho lá na internet e aí eu já vou mostrando para vocês os detalhes. Muito bem, pessoal, já coloquei aqui no Google e olha só, fiz uma busca aqui, ó, telha romana, né, que é o formato que a gente vai utilizar, e coloquei a opção aqui para a gente dar uma olhada. De imediato apareceram aqui algumas imagens, algumas delas têm aí as respectivas inclinações, mas eu acredito que já nessa primeira aqui a gente já consegue, né, meio que já decifrar o que a gente precisa. Olha só, aqui por esse site aqui, ó, pedreirão.com.br, ele dá algumas informações bem legais, ó. Tem telhas no formato americana, colonial, italiana, romana, portuguesa e francesa. Cada uma tem então aí um respectivo encaixe, um modelo e obviamente o respectivo encaixe. No nosso caso, pessoal, a gente vai utilizar então esse formato aqui, ó, de telha romana, tá? A romana, ele informa aqui, ó, pessoal, letrinha I, mínimo 30%, tá bom? Ele não dá a informação aqui do valor máximo de inclinação, tá, pessoal? Porque é o seguinte, essas telhas aqui, entende-se assim, que se você colocar uma inclinação muito baixa para ela corre o risco de a água entrar, ok? Então ela não vai suportar aí a quantidade de água num dia, obviamente, muito chuvoso. Então, geralmente, pessoal, ou basicamente, vamos dizer assim, que essas inclinações, elas podem ter uma variação aí de 30, no mínimo 30, e no máximo aí 45, tá? E se você optar em telhados muito íngremes, acima de 45%, aí sim eu acho que seria ideal outros tipos ou formatos de telhas, já telhas realmente com aquele aspecto mais coladinho, que é mais utilizado em projetos aí, em residências americanas, tá? Então vamos partir do princípio que então a nossa telha pode ter o mínimo 30. Então vamos definir que o nosso telhado lá tenha 33, então, por exemplo, de inclinação. Eu já expliquei isso para vocês, como é que faz, né? Vamos voltar lá para o SketchUp. Quando a gente tem um telhado que a gente quer determinar uma inclinação, então a gente faz uma linha, tá? Uma linha exatamente de 1 metro. E aí a gente coloca para o alto, ó, o valor então de 33 cm. A partir desse momento, então, essa nossa hipotenusa aqui, ela tem exatamente então uma inclinação de 33%, tá bom? Então é o seguinte, aqui, ó, não sei se vocês se lembram, deixa eu voltar aqui no AutoCAD. Aqui no AutoCAD, ó, tá vendo? Nós temos estas linhas tracejadas, pessoal, que delimitam então o telhado. Se a gente colocar aqui um dist, a gente vai observar que esse telhado ele está criando aqui um beiral, basicamente, né,
Deixa eu só colocar aqui perpendicular. Ele tá pegando um telhado aqui, ó, como mostra na cota, ó, de 50. Então, basicamente, ele dá o entorno, ó, em toda a cobertura, tá vendo aqui, ó, ele tá pegando no andar superior, 50 para todos os lados. Quando ele chega aqui, ó, na parte da varanda, então ele cobre exatamente toda a varanda. E ele vai ficar exatamente aqui, ó, pegando na parte superior da parede. Tá? Eu poderia fazer ele embutido por dentro da parede, tá? Ou por fora. No nosso caso, ele vai ficar por fora, porque toda a parede vai vir embaixo, encostando nele. E ele vai passar aqui, ó, literalmente da fachada da casa. Ele vai ter exatamente, ó, aqui 60 centímetros, tá bom? Então, ele vai passar 60 centímetros na frente, tá? E aí, a cumieira dele, ó, vai ficar exatamente aqui, ó, pegando um pouquinho em cima da escada, tá bom? Ó, aqui na escada. Então, vamos lá no SketchUp. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer assim, ó. Se eu sei que o meu telhado aqui, então, ele tem meio metro, pessoal, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, faço uma linha. Ó, eu tô aqui na parte superior, tá? Faço aqui uma linha, ó, no caso verde, 50 centímetros. Tá? Então, se eu olhar de cima, eu sei que ele vai ter 50 centímetros aqui. Tá bom? E aqui, ó, na fachada, aqui nessa parte da frente, a gente vem e coloca uma linha de 60. Tá? Eu coloco aqui, ó, 60 centímetros. Tá bom? Agora, como eu comentei com vocês, essa altura aqui, pessoal, ó, ela não é definida ainda, tá? Essas paredes aqui a gente vai ajustar ela depois que a gente fizer aí toda a inclinação, tá bom? Muito bem, então a gente já achou aqui, né, o posicionamento do telhado. Agora a gente só vai colocar então a inclinação. Bom, deixa eu criar aqui uma camada rapidinho com vocês. Vamos colocar assim, ó. Telhado, estrutura, tá? Porque depois a gente vai criar aqui uma camada chamada telha, outra chamada caibra, outra chamada ripa, para facilitar, para o projeto não ficar muito pesado, tá? Então a gente vai colocar aqui estrutura e vamos fazer o seguinte. Então, ó, a gente vai fazer aqui uma linha daqui para cá. Essa linha tem quanto? 1 metro, né, pessoal? Olha lá, 1 metro. E aí depois eu coloco então no azul 33 cm, tá? Então a gente vai encontrar isso daqui, ó. Pronto, pessoal. Isso daqui já é a chave para a gente definir aí o nosso telhado, tá? Muito bem. Agora, deixa eu colocar essa outra linha de 60 aqui, pessoal, que vai facilitar para nós, ó. Desse lado de cá. Ó, bem aqui, tá? Então, vamos lá, 60 centímetros, isso. E aí, depois que a gente fizer ela de 60, a gente vem e faz uma outra, voltando para cá, tá? 1 metro. E sobe também, 33 cm. Ok? A gente fecha aqui. Pronto. O encontro agora entre essas duas linhas vai dar o local exato da nossa cumieira aqui. Tudo bem? Então, a gente vai vir aqui, ó, com uma linha. Essa linha tem que subir completamente cor-de-rosa, porque ela está seguindo o alinhamento daquela outra. A gente passa para cá um pouquinho do meio do projeto. Ok? Depois a gente vem aqui, ó, com esse outro. Essa daqui também tem que ser cor-de-rosa. A gente mostra aqui para o SketchUp, ó, passa aqui um pouquinho o lápisinho. E traz para cá, passou, elas vão se encontrar aqui certinhas, tá? Ó, olha lá, se você usar a borracha, tem que limpar aqui em cima, porque elas têm que dar o encontro certinho, tá? E aí depois é só fechar aqui uma linha aqui embaixo e vai gerar a face zona lá para nós, tá? Vamos limpar aqui e limpar aqui, tá bom? Olha aí, o nosso telhadão vai ficar exatamente assim, ó. Tudo bem? Bom, agora para facilitar, pessoal, a gente pode fazer assim. Vamos criar aqui uma cena. Vamos criar uma cena nova e vamos chamar essa cena de telhado, tá? Ó. Tá? Nessa cena telhado, a gente vai voltar aqui então nas camadas, ó. E vamos ocultar praticamente o que a gente tem lá embaixo, né? Ó. Vamos apagar isso daqui. Piso, 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 tudo que é parte de baixo aqui a gente vai ocultando provisoriamente, tá? Vamos deixar a laje 1. Essa a gente deixa. Essa lá a gente deixa. Deixa. Laje 4 pode até tirar.
Soleiras, portas térreo, superior deixa, portão, não, porta-balcão deixa, janelas do térreo, tá? E o portão. Olha lá, então a gente deixa somente isso daqui, vai ficar muito mais leve, a gente não precisa, obviamente, de toda aquela parte de baixo. A gente vem aqui, ó, e atualiza. Tudo bem? Como vai ter madeiramento aqui, a gente opta, então, em fazer em cenas, para deixar mais leve, ou em casos mais extremos, né, dependendo depois quando a gente colocar todas as telhas por telha, a gente leva, então, para um arquivo separado, tá bom? Como eu comentei com vocês. Pessoal, então tá aí, ó, a nossa empena praticamente já está constituída. Agora a gente vai, obviamente, transformar isso aqui em um grupo, Alt G, entra no grupo, a gente vai usar a letra P e a gente vai colocar a espessura de parede, que no caso é 15, olha lá, tá bom? Não vai ter, pessoal, laje aqui, ó, nessa parte de cá. Toda essa parte aqui, ó, vai ser literalmente aberta para ver o madeiramento. E aí, possivelmente, a gente ergue uma paredinha aqui depois, encostando no telhado. E toda essa parte de cima é a parte onde vai, então, caixa d'água, né, um sótão, aí, vamos dizer. Pode aí boilers também, ali de aquecimento de água e tudo mais. Toda a parte que envolve realmente a parte interna do telhado, tá? Bom, agora a gente vai pegar esse objeto aqui, nós vamos usar o comando mover. Clica nesse cantinho aqui, ó, bem nessa ponta, ó. Aperta o Ctrl e já cola uma cópia aqui, ó, perfeitamente no vermelho, para não ter problemas, tá, pessoal? Olha lá, então o telhado é tudo isso daqui. Bom, aí aqui nós temos um deslocamento, ó, tá vendo aqui, ó, tem um deslocamento para cá. A gente vai fazer assim, ó, a gente vai entrar dentro desse objeto e vamos literalmente serrar, né? Ó, a gente vai pegar isso daqui, ó, fazer uma linha azul daqui para cá, tá? Vamos pegar essa face, somente a face, com 2 cliques, comando M, Ctrl, copia a face e cola para cá, ó. Tudo bem? Aí essa daqui a gente vai empurrar, puxar, vamos zerar ela, porque não tem mais. Essa daqui, a gente usa o empurrar, puxar e coloca na mesma espessura, ó, da parede. Olha lá, pessoal, então esse é o acabamento. Ó. Olhando de lado tem que dar certinho, né, ó, aqui. E aqui, então, a gente faz, então, uma parede, ó. Entra dentro desse grupo, fazer aqui um retângulo. A gente fecha aqui, que aqui tem que ser fechado, obviamente. Deixa eu fazer uma trena aqui, pessoal, porque não tá dando certo, ó. Trazer uma linha aqui, ó. Isso. Comando retângulo, fecha daqui para cá, ó. Tá? Aqui a gente vai erguer uma parede. Essa parede vai vir até aqui. Deixa eu fazer ela invertida já, pessoal. Isso. Muito bem. A gente traz ela para cá. E aqui a gente faz os arremates. Para fazer esse arremate aqui, pessoal, é bem simples. Ó. A gente vai pegar somente esta linha, ó, só a linha. Usa o mover e desce ela aqui, ó. Tá? Aí ele encaixa, ó, e faz lá o formato certinho do telhado. Olha lá que legal. Tá bom? Muito bem, olha lá, então aí as empenas praticamente já está pronta. Vamos só limpar aqui, aqui pode limpar e aqui pode limpar. Olha aí que legal, pessoal, tudo fechadinho, né, ó. Bacana. Tem só um pedacinho aqui atrás, ó, tá? E aí a gente pode fazer então aqui, ó, uma outra parede, fechando aqui literalmente, ó, com o comando trena. Aqui, ó, 15 centímetros. Isso, foi 15, deixa eu ver. Isso, 15. Aí aqui a gente pode até fazer assim, ó. Vamos usar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Um comando retângulo. Daqui para cá. Isso. Vamos inverter a face. Empurrar, puxar. E a gente fecha aqui, tá? Obviamente que nesse caso agora, a gente vai pegar esta linha e subir ela aqui, ó. Deixa eu só virar. Ó, observem só, pessoal, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Na hora que eu clico nessa linha, eu estou tentando mover ela para o alto, ó, e ela não está indo, tá? Nesses casos, ó, você vai apertar o Alt, aí ela vai liberar. Só que na hora que eu faço isso, ó, ele está pegando aqui no outro. Por quê? Porque está em grupo aqui, ó, tá um grupo único, ó, todos os objetos é um só, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl Z. Aí esse aqui, ó, essa daqui, ó, opa, deixa eu entrar aqui no grupo.
Deixa eu deletar essa face, vou deletar essa linha, ou esse grupo aqui de linhas, ó. Tem uma linha aqui, tá? Vou fazer fora do grupo, ó, sair do grupo, comando retângulo, tá? Aí sim, eu venho com empurrar, puxar e trago para cá, ó. Vou pegar esse objeto aqui, vou transformar em um grupo. Vou entrar no grupo, agora sim eu consigo liberar, ó. Tá bom? Ó. Olha lá, tá? Então, quando acontecer isso é porque tem uma face engastada na outra. Só liberar, fazer em grupos separados, aí vai ficar bonitinho assim, ó, bem acabadinho, tá? Legal? Bom, agora aqui, pessoal, ó, na parte dos fundos, a gente entra aqui um pouquinho, tá? Já tá tudo em grupo. A gente pode fazer assim, ó. Vamos entrar nesse mesmo grupo. A gente vai fazer aqui, ó, uma trena, ó, pegando na laje para lá, sentido verde, 15 centímetros, ok? E aqui a gente faz uma linha, ó, subindo perfeitamente no azul, fecha aqui. Uma outra linha, perfeitamente no azul, fecha aqui, tá? Aí a gente pega então o empurrar, puxar e traz até aqui, ó. Como tá tudo em um grupo só, aqui você pode juntar, usa a borracha, limpa aqui, ó, tá? Então a gente fechou então essa parte de trás também aí, ó, do nosso madeiramento. Aliás, da parede ainda, né? Não é o madeiramento em si. Bom, tendo essa primeira etapa, pessoal, desenvolveu aí toda a empena feita de alvenaria. Agora a gente vai desenvolver então literalmente aquela casca que vai fazer a representação do nosso telhado. Vamos dizer assim, se a ideia do meu projeto é apenas fazer uma apresentação ou ter uma ideia do telhado, não é o madeiramento em si, não é ver todo o madeiramento, praticamente agora basta a gente cobrir em cima dessa casca, a gente literalmente então põe uma foto da telha. Legal? Isso em um cenário que você não tem interesse de desenvolver então todo esse madeiramento, tá bom? Agora, se você vai fazer todo o madeiramento, o ideal então é que primeiramente então você desenvolva então essas quedas d'água. Então vamos criar aqui uma camada, vamos chamar assim, ó, vamos colocar assim, ó, telhado estudo, tá? Deixa eu só tirar aqui as letras maiúsculas para ficar todo mundo igual, né? Ó. Telhado estudo. Então vamos deixar aqui. Aí, pessoal, fora dos grupos, tá? Deixa eu escolher as linhas guias. Isso. A gente simplesmente, ó, vem aqui, fecha então a base da comieira, tá? E aí nós fazemos aqui, literalmente, né? Deixa eu só fazer ela já de fora a fora. A gente pode até fazer com um retângulo giratório, ó. Pego daqui para cá, ó, e desço então até aqui, ó. Olha lá, então a telha vai vir literalmente até aqui, ó. Geramos essa face. Aí a gente pode continuar aqui, ó. Deixa eu fechar ela daqui para cá. Daqui para cá até aqui, ó, tá? Obviamente, pessoal, que essa parede aqui, ó, ela não vai chegar até aqui, ó, tá? A gente vai já fazer o ajuste. E aí a mesma coisa para o outro lado. Retângulo. Vocês viram que bacana, pessoal? Fica bonito, né? Ó, o projeto assim, ó. Tá? Então, se o seu interesse é apenas fazer a representação do telhado, você pode pôr uma espessura para essas folhas e depois simplesmente ir lá pegar o material e jogar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui uma espessura bem levezinha, 3 centímetros, ó. 3 centímetros. Essa daqui, letrinha P, para o alto, 3 centímetros. Tá? Deixa eu inverter essa aqui primeiro. E 3 centímetros para o alto, então. Olha lá. Tá? Depois você pode até fazer um acabamentinho da comieira aqui. Mas simplesmente você poderia vir aqui, por exemplo, telhas, né? Nós temos aqui a opção telhado, ó. E pegar um formato de telha e simplesmente colocar aqui, ó. Já dá um aspecto bem legal, ó. E mais leve para o seu projeto. Tá bom? Mas a gente vai fazer literalmente o madeiramento, tá bom? Então, vou apertar o Ctrl Z para voltar. Ó, voltar aqui. Vamos fazer esse ajuste aqui primeiro. Deixa eu já inverter essas duas faces aqui, pessoal. Ó. Deixa elas assim. Vamos voltar aqui para camadas, tá? Ó, tá em telhado estrutura.
Então, vamos criar um grupo aqui, ó. Pronto. A gente vai entrar agora nesse grupo aqui. É o telhado estrutura. E a gente vai romper esses pedacinhos aqui, ó. Comando linha, perfeitamente no azul. Empurrar, puxar. A gente vai zerar aqui para apagar, tá? Ó. Então, a gente não tem aquele acabamento ali, ó. A mesma coisa aqui do outro lado, comando linha. Empurrar, puxar. Colocamos para lá, tá? Na parte dos fundos, a mesma coisa. Comando linha, a gente vai zerar aqui. Empurrar, puxar, leva para lá, tá? Fazer esses recortezinhos aqui. Empurrar, puxar, zeramos lá também, tá bom? De forma que aqui vai ter um acabamento de madeira depois, tá, pessoal? Olha aí que bacana, ó, tá? Muito bem, agora a gente vai fazer assim. Vamos pegar essas folhas aqui e vamos jogar então, ó, meio metro para cá, né? Que é o nosso beiral que a gente tem. Então, a gente pode pegar esta linha, ó, somente essa linha, comando mover, clica aqui, coloca para fora, ó, para o sentido vermelho, 50 centímetros. Ok? Como está colado aqui, ela acabou gerando a outra. Então, deixa eu fazer aqui uma linha, ó, para recortar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, porque senão a gente vai ter um probleminha, ó. Isso. Então, vou pegar somente essa linha. Talvez na hora que eu mover ela vai distorcer aqui. Não, não distorceu, então só alegria, ó. A gente trouxe então lá aí, ó, a parte da telha para cá, tá? Obviamente que aqui ainda é só um estudo, tá? Isso aqui ainda é um estudo que vai fazer então o madeiramento do nosso telhado, tá? Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Tá? Agora é o seguinte. Vamos pegar, pessoal, e fazer assim. Vamos ocultar esse grupo e aí a gente desenvolve o madeiramento e em cima do madeiramento depois a gente coloca então esse objeto, tá? Eu vou ocultar ele, ó. Pode vir aqui na camada, né? Ó, estudo, deixa assim, ó, tá? A gente vai criar uma nova camada e vamos colocar de vigas. Vamos pôr assim, ó. Telhado, vigas, tá? Bom, as vigas, pessoal, são os elementos, obviamente, que vão aqui, ó. Presos, então, aí nas empenas, tá? Então, a gente pode fazer aqui, assim, ó, por exemplo, fora do grupo, tá, pessoal? A gente faz aqui, ó, um comando trena, da cumieira aqui para baixo, ó, ela vai descer praticamente reto. Vamos colocar 25 centímetros, vai aparecer lá uma linha, uma pequena linha. Comando retângulo, a gente coloca aqui, ó, vamos por assim, ó, trena daqui para cá. Não sei se ela vai pegar daqui para cá. Vamos por aqui, pessoal, ó. 6 centímetros, tá? Para o alto, 25 centímetros, tá? Vamos gerar aqui um retângulo. E depois a gente vai mover ele, ó, ponto mediano e colocar no ponto mediano aqui, ó, da cumieira, para ficar certinho assim, tá, ó? Olha lá. A gente vai limpar esse trechinho aqui. E daqui para cá, ó, tá? Porque essas facezinhas aqui a gente não precisa, que literalmente aqui a madeira, né, a viga foi serradinha lá, tá? A gente cria um grupo, Alt G, entra no grupo, letra P, a gente vem e traz aqui, ó, essa tora, né, essa viga de fora a fora para cá, tá? Ó, olha lá, tá? E aqui, pessoal, ó, vamos por uma medida daqui para cá, ó, da cumieira até aqui, tá dando um total de 10 metros. Então, eu acho que aqui dá mais umas 3, né? Dá pra gente colocar umas 3, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, comando trena, seguindo a inclinação agora, ó, a trena com a linha cor-de-rosa, tá, pessoal? Deixa ela aparecer ali, cor-de-rosa, isso. E aí, você coloca, então, 25 centímetros, tá? Tem que ter 25 inclinado. Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma linha de referência. Deixa eu bem aqui na cumieira. Até aqui, tá? Vou pegar, clicar nessa linha. Dividir. E vamos colocar mais 3, né? Assim, ó. Isso.
3 segmentos. Muito bem. Então, ficou um bem aqui, ó, tá? A gente coloca aqui. A linha tem que descer cor-de-rosa, tá, pessoal? Para poder seguir a perpendicularidade dessa linha que você acabou de fazer. Vamos deixar ele pensar aqui um pouquinho. Vamos ver. Isso, olha lá, cor-de-rosa. Coloca 25 centímetros. Muito bem. Trena. Nesse sentido aqui, ó, 6 centímetros, tá? E a gente faz com o comando linha aqui, ó. Muito bem. Será que gerou uma face? Deixa eu ver. Isso, agora sim, ó. Seleciona. Vamos inverter a face. Criamos um grupo. Entramos no grupo. Letra P. A gente traz para cá, tá? Então, ela é deitadinha, ó, acompanhando o acabamento, então, lá da empena, tá? Muito bem. Agora, a gente só pega ela aqui, ó. Tá, como tá em grupo, comando mover. Clica aqui, Ctrl. E cola na próxima divisão. A gente tem que encontrar a divisão aqui, ó. Pontinho verde. Olha lá, pontinho verde. Ctrl. No próximo pontinho verde aqui, tá? Então, aqui para cá não precisa, a gente vai ter 3 aqui, ó. Desse outro lado, tá bom? Bom, a gente vai pegar, então, esses 3 objetos, ó. Seleciona com o Shift. E aí, a gente vai fazer o espelhamento do outro lado, tá, pessoal? Então, a gente faz assim, ó. Comando mover. Ó, vou clicar aqui nessa parede, ó. Ctrl, vou fazer uma cópia para o outro lado, ó, no sentido verde, tá? Trouxe as linhas verde. Como os 3 objetos estão selecionados, eu já vou vir aqui com o botão direito e vou virar eles, pessoal, aqui, ó, no sentido verde. Olha lá, ele já inclina e já fica invertido para o outro lado, tá bom? Já tá certinho. A gente só precisa determinar as distâncias aqui, né, ó. Comando trena, ó, da cumieira até a próxima face aqui, ó, tá dando 2,65. A gente pode pôr uma linha de referência aqui, ó. Pode ser com a trena, ó. Clica daqui para cá. A gente coloca aqui 2,65. Vai aparecer uma bolinha. Então, a gente pega esses 3 objetos, comando mover. Clica aqui, ó. Já vai vir os 3 ao mesmo tempo. E mantém aqui, ó. Olha lá, colo certinho bem nesse ponto. Tá bom? Para ficar igual as distâncias entre todo o madeiramento. Esse aqui, ó, vai pegar bem dentro da parede, ó. Então, esse aqui pode ser eliminado, ó. Porque, no caso, a parede vai já fazer a escora, né? Olha lá que legal. A distância entre eles, então, é 2,65. Mas aqui, ó, basicamente, a gente vai ter que pôr um nessa ponta, né? Basicamente, ó. Então, a gente coloca um aqui, ó. Finalizando aqui, certinho aí para nós, ó. Esse daqui da frente pode até ser em pé. Depois, tá? Dependendo do formato do seu telhado, pode pôr ele em pé, não precisa ser deitado. E aqui, então, pessoal, ó, só encostar, tá? Ó. Isso. Esse formato, pessoal, essa espessura que eu coloquei aqui, ó, da viga, eu coloquei aleatório, tá? Mas dependendo do fabricante ou, obviamente, do tamanho do seu telhado, existe uma variação de tamanho de espessura. Pode ser toras aí muito mais resistentes, tá? Ou menos resistentes. Depende, tá? Para não ter, então, aí o arco, né? Não formar o arco para o telhado não ficar afundado, tá bom? Olha aí, pessoal. A primeira parte, então, das vigas bem feitinhas. Eu optei em deixar assim, ó. Pegando aqui. E aí a gente pode trazer essas daqui, ó, que estão pegando nessa parte do telhado para fora, ó. Literalmente para fora. Então, a gente vai entrar dentro do grupo, ó. Entra primeiro dentro do grupo, depois você liga o raio-x, tá? Para você pegar essa face, ó. Tá? Com empurrar, puxar. Você vai encostar nessa face de fora. Depois que encostar, você vai clicar nela e vai colocar para fora aqui, pessoal, ó. 48 centímetros, tá bom? Por quê? Porque a gente tem meio metro para cá, mas aí depois a gente vai pôr um frontão de 2 centímetros e faz o acabamento aqui certinho, tá bom? Olha lá. Então, a gente entra nesse grupo, pega essa face, ó, letra P, encosta na face da parede externa, ó, do lado de fora aqui. E depois que você encostar, coloca para fora. Opa. Letra P, ó, para fora, 48 centímetros, tá bom? O lado de lá não tem, porque é divisa de terreno, né, pessoal? Então, não precisa, tá? Então, vamos lá. Letra P, encosta aqui, depois para fora,
48 centímetros. Legal? Essa daqui de cima tem que ter também. Entramos no grupo, letra P, colamos aqui, a gente coloca para fora 48 centímetros. Essa precisa, letra P, cola primeiro aqui, depois coloca para fora 48 centímetros, tá? Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Aqui não tem, ó, mas a gente pode até colocar depois, né, ó. Seria interessante colocar uma aqui nesse final depois. Bom, a gente vê direitinho, se precisar a gente coloca lá, tá? Mas o ideal é assim, ó, que elas fiquem literalmente aparecendo para esse lado de cá, ó. Tá? Vamos já colocar essa. Vamos colocar aqui, ó, mover. Ctrl, trago na mesma inclinação. A gente coloca uma bem aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Isso. Prontinho. Bom, deixa eu só ver aqui informações da entidade, pessoal, se tá como grupo sólido. Maravilha, ó. Todos esses objetos aqui, ó, que você fez, ó, da empena, apareceu aqui, ó, na informações da entidade como grupo sólido. Ou seja, ele não tem partes vazadas, nem face aberta e nem linha sobrando. Isso é importantíssimo. E a viga também, consequentemente, também é um grupo sólido. Nesses casos, então, dá para usar essas ferramentas de sólido, tá? Eu vou apenas usar aqui, pessoal, mas depois eu vou explicar em uma aula específica para que serve. Para que elas funcionem, obviamente, todo elemento que você fizer 3D tem que aparecer como nome grupo sólido, tá bom? Senão não funciona, senão elas não funcionam literalmente, tá? E o que a gente precisa aqui? A gente precisa manter a viga e limpar essa parte de alvenaria, essa parte que os dois elementos estão encostando, tá? Então eu tenho esse objeto aqui, ó, essa ferramenta que é o subtrair. Então o que eu faço? Ó, o elemento que vai ser excluído primeiro eu clico, tá? Então eu clico aqui, ó, subtrair, eu clico na alvenaria, observem que apareceu lá o número 1 do lado do cursor, eu clico e depois eu clico na viga. Olha lá, então ele limpou, fez ao contrário, ele limpou a parede e depois a viga. Então para nós, a gente vai apertar o Ctrl Z, a gente pega então o subtrair, eu clico o número 1, que é a viga, e o 2, que vai ser limpo, então, que é a empena. Olha lá, ele faz a limpeza, ó. Tá? Ah, mas eu quero que mantenha os dois. Eu quero fazer a limpeza, mas eu quero que mantenha os dois. Então, vamos lá, vamos apertar o Ctrl Z. Vou clicar aqui fora. Nesse caso, então, ó, eu venho nesse aqui, ó, que é o segundo, ó, o recortar, tá? Mesma coisa, então, eu clico, eu vou pegar o objeto que vai permanecer, que é o número 1, e a empena que vai ser recortada. Ó, eu clico, observem lá, pessoal, o que o SketchUp fez. Olha que legal, ele limpou literalmente para nós. Se eu ocultar esse objeto, olha o que a gente tem. Um local exatamente vazado. Legal, né? Essas ferramentas de sólidos são extremamente sensacionais. Se você estiver usando uma versão um pouquinho mais antiga ou não é uma versão Pro, possivelmente essas ferramentas não estarão habilitadas. Qual que é a saída? É fazer literalmente manual. Ou você desassocia tudo, e aí você usa a opção aqui, ó, interseccionar faces com a seleção, e aí você tem que recortar e limpar, tá bom? Aí um trabalhinho um pouquinho a mais, tá? Eu vou clicar aqui, vou limpar, tudo certinho. Vou clicar agora nesse aqui, ó, como o comando já está ativo, deixa eu clicar de novo porque ele entendeu que ali era o 2, ó. Isso, ó, a gente já limpa toda essa estrutura, tá? Ó, clico aqui, 1, 2, muito bem. Clico fora, 1, clico no 2. 1, clico no 2, tá bom? Os demais ali não precisa, tá? Ó, tem que ficar assim já tudo limpinho. Bom, então basicamente está aí constituído, né, pessoal? Isso aqui nós chamamos de terças, tá? A parede, no caso, é a empena. E as vigas são aí as nossas terças, tá? Vou escolher as linhas guias, olha que legal. Bom, agora nós vamos colocar então os caibros. A gente pode pôr caibros aqui, pessoal, na faixa aí de 5 por 10. E para telha romana a gente pode variar aqui uma galga, que é uma distância entre uma e outra, pode ser de 60 centímetros, né? Vamos ver o que a gente encontra. Então a gente criou aqui, deixa eu só tirar informações da entidade, telhas vigas, né? Vamos criar uma nova, vamos colocar assim, ó, telhado caibros, tá bom? Ó, caibro, deixa aqui selecionado. Bom, o caibro, pessoal, ele tem que seguir o alinhamento, ou obviamente o caimento do telhado, tá? Então a gente faz assim, ó, vamos usar aqui, ó, um retângulo giratório,
fazer ele aqui. Na hora que eu erguer ele aqui, eu mostro para o SketchUp a inclinação e ele tem que subir cor-de-rosa, tá? Ó, olha lá, tá? Então ele vai ficar aqui. E aqui a gente pode, então, pôr uma trena. Aqui a gente coloca 5 centímetros. E para dar um maior reforço, a gente coloca 10 nesse sentido, né? Ó, 10 centímetros. Muito bem. Então essa é a face do nosso retângulo, ó, que a gente precisa, tá? Ó, isso. Essa face de fora a gente deleta, não precisa. Foi apenas para a gente ter um estudo do nosso caibro. Olha lá. Opa, deixa eu ver se tem uma linha perdidinha aqui. Isso. Bom, a gente seleciona esse objeto, transforma em um grupo. Muito bem. A gente vai pegar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu fizer aqui, ó, o caibro, pessoal, em cima exatamente, eu tenho que fazer exatamente em cima da viga, a gente vai depois ter que subir essas faces aqui, ó, tá? Ajustar. Ou a gente desce elas agora para fazer o caibro embutido, tá bom? Tem essas duas alternativas. Eu vou optar em colocar ele literalmente por cima, tá bom? Vocês vão entender direitinho na sequência e depois a gente faz o arremate das paredes. Muito bem, então entra aqui dentro desse grupo, letra P, e a gente desce ele inteiro aqui, ó. Tá, ó. Quando ele chegar aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ó, ele vai chegar aqui. Daqui para cá, então, a gente joga meio metro. Tá, ó. Vou fazer uma linha, que a gente tinha um estudo aqui. Lembra que a gente tinha um estudo? Que daqui para cá eu tinha meio metro, né, ó. Então, coloca aqui, ó, 50 centímetros, tá? E aí, onde ele bater aqui, a gente arremata, que vai ser o encaixe do telhado. Obviamente, também que a gente depois vai fazer um acabamentinho aqui, porque a telha que tem que chegar no 50. O caibro pode ser até um pouquinho antes, tá? Então, vamos deixar ele aqui, ó, certinho, mas depois a gente faz o arremate, tá? Não tem problema nenhum. Essa linha guia, essa linha aqui, ó, deixa eu fazer ela apagar, que ela foi fora, ou aliás, ela está dentro do grupo. Tá bom? Olha lá. Legal? Bom, vamos fazer assim, vamos pegar ele aqui, ó, vamos usar o M. Vou só mover ele inteiro para cá de uma única vez, tá, pessoal? E aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos deixar aproximadamente aqui uns 10 centímetros, ó, ou uns 15 centímetros afastados, ó. Clico nele, clico para lá de volta, vamos colocar 10 centímetros, tá, ó. Olha lá que legal. Caibrão de fora a fora, né? Muito bem, então vamos pegar ele, ó, aqui, ó, M, pegar desse lado de cá, Ctrl, eu vou colocar ele aqui, ó, vou colar ele na outra extremidade, ó, colar ele aqui. Vamos colocar ele aqui, pessoal, porque depois a gente ajusta a parede, né, ó, certinho o acabamento, ó, vou colocar ele aqui e vamos colocar barra 5. Vamos ver quanto que deu as distâncias. Seria interessante aqui, ó, a parte interna dá 60, aparentemente tá bem mais, ó. Tá com 92. Então, Ctrl Z. A gente pega aqui, M, Ctrl. Vamos colocar aqui, ó, nessa outra extremidade. Barra 6. Vamos ver quanto que deu. Distanciamento entre eles, 76. Olha, pessoal, acho que aqui tá bom, não tá ruim não. Essa quantidade aqui tá legal, tá? Fica variando aí na casa dos 60, mas a quantidade que a gente colocou aqui ficou interessante, tá? Para os nossos caibros aí. Bom, agora aqui é fácil, né? A gente seleciona esses objetos, todos de uma única vez. Usa o comando mover. Ctrl, faz a cópia, como você já sabe, ó, traz a cópia aqui, pessoal, com a linha verde, tá? Ó, linha verde, para ficar certinho, tá? Clico aqui. Botão direito, a gente já vem, vira ele no verde, para ficar espelhado, tá? Comando mover, vou clicar nessa ponta e a gente já cola aqui também, ó. Ó, traz para cá, tá? Aí vai ter o mesmo caimento, ó, o mesmo acabamento, certinho. Olha lá que legal, passando aqui. E aqui a gente coloca mais um, né? Acho que aqui dá para fazer mais um. Deixa eu ver. Comando mover, Ctrl, a gente coloca um aqui, ó. Isso, olha lá, que legal. E aí a gente arremata ele aqui, ó, tá? Vamos fazer uma linha aqui, azul, a gente pega essa face e zera ele para lá e recorta.
Olha aí, pessoal, os caibros, que bacana, ó. Tá bom? Bom, pessoal, nossa aula já está ficando aí um pouquinho mais extensa. Na próxima aula, então, a gente continua. Vamos fazer aqui as partes das ripas. E aí depois, então, a gente já coloca aí telha por telha. Combinado? Então, aguardo vocês aí na próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado e aquele grande abraço do professor Ailton. Tchau, tchau, pessoal.